podcast número 1 do blog Pensamentos Soltos, do Roboredo. Este podcast será sobre a manifestação do dia 12 contra a violência policial, né? Eu sou da opinião que esta manifestação foi contra uma crise de violência policial que não existe em Angola e que foi uma manifestação feita em parte para aproveitamento político de agentes que já têm um objetivo predeterminado e em outra parte por mero mimetismo e ânsia de alguns elementos cá em Angola de imitar as manifestações feitas nos Estados Unidos e na Europa, no caso George Floyd. O meu raciocínio se baseia em alguns factos que são o seguinte. 1. Os atores já tinham predeterminado a sua indignação, faltando apenas um evento que se conformasse à sua indignação pré-programada. 2. As condições para que tenhamos uma crise de violência policial não existem em Angola. 3. O número de vítimas da suposta crise de violência policial não é significativo, apesar que os casos individuais sejam em si lamentáveis e, claro, chocantes. Bom, vamos começar por definir violência policial, né? Os manifestantes definiram a violência policial por um cartaz que diz mais ou menos que o governo tem que parar de nos matar. A insinuação, a acusação, sendo que há uma vontade política por parte do governo de matar angolanos. Esta é a acusação formalmente feita. Okay? Até se você ver, as exigências dos manifestantes é que haja uma responsabilização política tanto do Ministério do Interior, como também o Presidente da República, e que sem essa responsabilização política haveria uma certa cumplicidade. Ou seja, eles alegam uma vontade política para matança intencional de angolanos. Bom, vejamos, isso é verdade? Primeiro, vamos definir violência policial. Violência policial, para existir, precisa de 3 condições, ok? 1. Atos de assassinatos premeditados, né? Sob ordem e proteção expressa da hierarquia, ou seja, há uma ordem e os executantes sabem que serão protegidos de qualquer consequência legal pelos mandantes. 2. Há assassinatos que não são que são premeditados, né? Premeditados, cometidos pelos subordinados, sem ordem expressa da hierarquia, porém a hierarquia depois protege os subordinados. Ou seja, apesar de não mandar matar as pessoas, mas a hierarquia protege os subordinados. E, nos 2 casos, uma característica essencial da violência policial é a impunidade. Os autores têm que saber que não vão ser punidos. Se eles são punidos, não é violência policial. Porque a punição, né, nega qualquer cumplicidade da hierarquia com o ato cometido. Vejamos, o que é que aconteceu cá em Angola? Tivemos 20 casos isolados, né, de pessoas que foram mortas pela polícia no quadro das medidas de prevenção ao Covid. Eu não vou ter em conta todos os casos como alguns fazem, desde o caso do Rufino, que foi acho que há mais de 2, 3 anos. Por quê? Porque de lá para cá tiveste mudanças tanto no comando da polícia, como no Ministério do Interior e até mesmo na Presidência da República. Ou seja, não há uma continuidade de ação entre aquele caso do Rufino, ou mesmo o caso do militante da Casa Cheia que foi baleado, e este caso aqui, né? Não há uma continuidade. Então temos que pegar casos que haja uma continuidade e vamos pegar simplesmente os casos que estão no quadro da pandemia, né? Os autores de quase todas essas mortes foram ou castigados ou estão sob investigação. E no caso do Dr. Dala, o máximo houve uma tentativa de encobrimento por parte da polícia, porém é apenas uma tentativa. Mas o que acontece? Como acontece nos Estados Unidos, aqui também não se deixa a polícia trabalhar no sentido de investigar e de punir os autores do crime, né? Da morte dos civis. Antes sequer que a investigação tenha tempo de ser feita, antes que o caso sequer chegue à justiça, já se proclama que é uma injustiça, que a justiça não está a ser feita. Esse tipo de acusação é própria de movimentos políticos com objetivos predeterminados. Não é isso?
e que visa colocar em dúvida o bom nome e a idoneidade das instituições. Isto prova que há uma vontade política de usar os incidentes para fins de propaganda. Ok? Vejamos o nível de violência. Bom, agora o número de vítimas. Você teve 20 vítimas, né, mortais em um país de 20 milhões de habitantes, em 8 meses. Isto não constitui um aumento significativo de mortes para um país de 20 milhões de habitantes, de mais de 20 milhões de habitantes. Só para comparar, Angola teve, no Réveillon de 2018 a 2019, 74 pessoas que foram mortas por delinquentes em um mês. Né? Por exemplo, houve 37 agentes da polícia que foram mortos, baleados, mortos a tiro, por delinquentes nos últimos 3 anos, de 2019, de 2017 a 2019. 37 policiais que foram mortos a tiro. Não é isso? Então, 20 mortos em 8 meses não é um aumento significativo no quadro geral da violência que nós temos cá em Angola. Então, não só, ou seja, o número de... Não há uma tentativa de encobrimento, né, de encobrimento e para impedir que os agentes sejam castigados. O número de mortos é pequeno. Os casos são isolados, não têm nenhuma conexão entre si. O máximo de conexão que os ativistas podem alegar, né, aquilo, por exemplo, tem um ativista, um tal de Bernardo Sangombe, que alega que o elo de ligação entre estes casos todos é o famoso discurso dos chocolates do ministro Laborinho. Ok, sejamos honestos. Quando o ministro diz que a polícia não vai distribuir chocolates, o que ele quer dizer é que a polícia vai agir de forma firme com as pessoas. Né? Não vai punir quem desrespeitar as normas de combate ao Covid. Matar pessoas não faz parte da punição da polícia. Né? Então, alegar que isto constitui uma ordem para digamos uma licença para matar, né, seria levar as coisas um pouco do lado histérico. Então, os polícias ouvem, não vamos distribuir sambapitos, eles percebem que vocês estão livres para matar pessoas. Isto é o que se chama em inglês um apito, né? Um apito, ou seja, você apita, porque existem apitos que só são ouvidos por cachorros. Então, os polícias também, por uma mágica, também só eles é que perceberam que não dar sambapitos é matar pessoas. Bom, mesmo que isso fosse uma licença para matar, desde o momento que o primeiro polícia foi preso, né, ou demitido, ou investigado por ter matado alguém, a licença para matar perde força. Porque de que serve você ter uma licença para matar se você vai ser castigado? Ou seja, falta ainda, esses ativistas não conseguem nos dar um elo de ligação entre os assassinatos e uma vontade política. Segundo, estava a me perder. Sim, não há elo de ligação. Outra parte. Está-se a misturar acidentes e atos de assassinatos intencionais. E mistura-se as duas coisas com uma terceira coisa que é ordem para matar por decisão política. Misturar as três coisas é desonesto. Primeiro, se não há ordem para matar e o agente está a matar, por que é que ele está a matar? Tem duas hipóteses. Ele é uma pessoa que não tem moral, ou uma pessoa que não tem moral, ou uma pessoa que comete erros. Então, com Covid ou sem Covid, ele iria matar alguém de qualquer jeito ao longo de sua carreira, por erro ou por maldade. Agora, isto é culpa da hierarquia? Não é culpa da hierarquia. Por mais que vocês dizem que a polícia tem que fazer um melhor esforço para recrutar as melhores pessoas, o facto é que o processo normal para lidar com essas pessoas, né, com estas pessoas que cometem erros, estas pessoas que são desonestas ou maldosas, que mesmo assim passam pelo processo de treinamento, entram na polícia, é de castigar eles quando eles cometem um erro. Ou seja, é um sistema não proativo, mas é um sistema reativo. Porque não há como você detectar esse tipo de pessoa antes que eles cometam um erro.
E, por causa dos sistemas disciplinares e de vigilância dentro da polícia, há até uma chance que essas pessoas nem sequer consigam cometer estes erros por medo de serem descobertos e castigados. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o caso da menina que foi supostamente violada pelos agentes que a interpelaram por não usar máscara. Né? Estes agentes, mesmo sem a farda, provavelmente teriam coragem de estuprar uma menina. Não é isso? Eles não estupraram a menina numa atividade de polícia. Isso é uma coisa também que está a se perder aqui. Atividades que os polícias fazem, mas que não são atividades de policiamento, né, são confundidas com atividades de polícia. São duas coisas diferentes, porque na atividade de polícia pode ser que ou o método não é adequado, ou que o treinamento não for adequado, ou que a pessoa cometeu um erro de julgamento e acabou na morte de alguém. Por exemplo, no caso da senhora Cafrique, né, o polícia alegou que ele tentou fazer um tiro ao ar, mas cometeu um erro e disparou antes da arma estar totalmente apontada para o ar. Então, em casos de erros como estes, não há uma vontade política de matar as pessoas. Há um erro de um agente e este erro do agente é castigado em tribunal. Aquele agente foi condenado. Então, isto não pode estar no quadro da violência policial. E, aliás, isto constitui um ato de hipocrisia, porque em um país em que quase nada funciona, né, tanto no âmbito privado ou público, está a se fingir que a polícia deveria ser magicamente a única coisa que funciona a 100%. Isto não é uma coisa séria. Percebe? Mesmo no caso, por exemplo, do médico dela, não era ordem da polícia espancar as pessoas por falta de máscara. Não é isso? O que aconteceu é que ele foi detido quase que ilegalmente e torturado ou espancado por agentes que o extorquiam, né? Por causa da falta da máscara, porque os agentes parece que queriam uma micha. Não é? Extorquir pessoas não faz parte da missão da polícia. É coisa que alguns polícias fazem de forma desonesta quando acham que não serão castigados. E o que é que aconteceu? Epa, o médico morreu, os agentes foram denunciados e talvez seriam castigados se a justiça tivesse tido tempo de o fazer. Bom, voltando agora a outra razão pela qual eu acredito que isso seja uma campanha política, né? Aproveitamento político de uma tragédia, é os grupos envolvidos. Quais são os grupos envolvidos? Estão três. Tens cidadãos normais, né? Que estão indignados com o caso, claro, normalmente, porém que estão a reagir um pouco de forma meio histérica. Histérica porquê? Claro que essa possibilidade de morrer por não usar máscara não existia há uns meses atrás. Mas agora a possibilidade de morrer por falta de máscara passou de 0 para qualquer angolano para 1. Não é isso? Para que cada um talvez seja morto. Mas o problema é o seguinte: é um angolano entre 25 milhões, né, ou 20 milhões, que morreu por falta de máscara. É uma probabilidade muito baixa. Ou seja, não, a indignação é justa, mas o medo de morrer por falta de máscara acho que é um pouco exagerado. Até tem pessoas que fizeram posts dizendo: olha, eu uso máscara dentro de casa porque o meu pai é polícia, só para me precaver. Seria uma boa piada, mas é mesmo histérico. Este é o primeiro grupo, né? Por causa da emoção, vamos entender. O segundo grupo são pessoas que já são ativistas usuais, né? Partido da oposição ou, por exemplo, o grupo do 15+2 combate. É um pouco tipo relógio quebrado. Eles já estão em posição de criticar o governo a qualquer momento e, como relógio quebrado, estarão sempre certos pelo menos 2 vezes por dia. E claro que a indignação deles diante da morte da pessoa é justa. Mas não era de se esperar outra coisa deles. Faz parte do que eles são. Então, e o terceiro grupo, que é o mais interessante, é o grupo que eu vou chamar dos neoactivistas. Os neoactivistas são, digamos, pessoas jovens, né, que estão à procura de um nicho ativista para sobressair na vida. Então, como o lutador pela democracia, né, já está ocupado pelos partidos e o defensor dos direitos humanos já está ocupado pela turma do 15+2, então tem esse novo nicho que é, digamos, a luta contra as violências policiais e racismo, copiando o modelo das manifestações pelo George Floyd, né, nos Estados Unidos. Se vocês notarem, na França houve também manifestações, né, contra a violência policial e o racismo, porém o que aconteceu? Eles não tinham um caso similar ao George Floyd que fosse recente, então ressuscitaram o caso do Adama, que foi morto, alegadamente pela polícia, uns 3 ou 4 anos atrás.
Por quê? Porque há uma vontade de uma parte da juventude de fazer parte de um grande movimento mundial contra o racismo. Então, em Angola existia a mesma coisa. E se vocês seguissem as redes sociais, nos casos anteriores similares, né, já havia, digamos, essa narrativa que as pessoas estão a protestar por causa de atos que estão acontecendo nos Estados Unidos e em Portugal, porém, quando acontece em Angola, nada fazem, né? Então, por isso que quando surgiu a questão da morte do médico, do Sr. Dalla, né? Então, é como quem diz, eles tiveram o caso que poderiam usar para imitar isto, para imitar esse movimento. A acusação de imitação acho que pode irritar algumas pessoas, mas se vocês verem a retórica, digamos a imagem da coisa, os métodos usados, é tudo uma cópia carbono daquele movimento de George Floyd. Não é isso? O slogan, eu sou o Dalla, o método, né, da marcha, fingir que estão a ser mortos, acusar o governo de genocídio. Bom, de genocídio não, desculpa, de matança indiscriminada e politicamente motivada de civis. Né? E até a imitação chegou até o ponto de algumas pessoas alegarem que a morte do médico Dalla era uma prova que existe racismo em Angola, porque se fosse uma pessoa mestiça, né, ela não seria morta na esquadra por não usar máscara. E, e por que eu vejo que isso é uma cópia mal feita? Porque é o seguinte, note-se que no caso do George Floyd, o ato racista era a morte de um negro por um policial branco, que era o agente da ação. Para Angola é o contrário. O agente da ação já não é o branco, nesse caso o mestiço, por matar o negro, mas o agente da ação é o policial negro que matou o senhor Dalla, outro negro, porque alegadamente se fosse pessoa de outra cor, não faria o mesmo. Ou seja, o que não aconteceu prova o racismo. Isto mostra que a necessidade de copiar o discurso estrangeiro leva as pessoas daqui de contorcer os factos, né? Bom, mas sejamos claros, eu não sou contra o direito das pessoas manifestarem. O que eu sou contra é as pessoas imitarem um movimento estrangeiro, mesmo que os factos que nós cá temos em Angola não condizem com o que está a acontecer lá fora. Então, o que é que tinha que se fazer? Bom, o que é que tinha que se fazer, na minha opinião, é que a Polícia Nacional deveria processar as pessoas que a acusam de atos de matança deliberada. Eu vou dar um exemplo. Tem aqui um artigo, né, do Confidence News que fala de questionado silêncio do presidente em relação aos homicídios, né? Desse ativista Bernardo Sangondo. Ele alega aqui várias coisas. Por exemplo, ele diz, lamenta que a mensagem continua a ser de intimidar o cidadão e lembrou que o ministro do Interior afirmou que a polícia não está para distribuir chocolates. Ou seja, ele alega que este discurso é uma licença para matar. Depois ele diz, olha, como a lentidão dos órgãos de justiça deixa a entender uma certa cumplicidade. O médico foi morto, acho que há menos de 2 semanas. Qual é o caso criminal em Angola que é julgado em menos de 2 semanas? Acho que quase que nenhum. Isso leva 1 mês ou 2, no mínimo. Depois, ele diz que o silêncio do Presidente da República, né, revela uma certa cumplicidade também com o caso. Né? Ou seja, ele alega uma responsabilidade política e judiciária por parte da hierarquia. Então, o que eu sugeria ao Ministério do Interior e ao Governo seria o seguinte: deixem as pessoas manifestarem porque é uma atrocidade que foi cometida. Deixem as pessoas manifestarem e mostrarem seu desacordo com isso. Porém, tem que processar por difamação qualquer pessoa que alegue que é uma campanha deliberada de matança de civis. Por quê? Porque se for verdade que há uma campanha deliberada de matança, então o acusado por difamação poderá provar a existência dessa campanha em tribunal e fazer um favor a todos nós. 2. Se não existir a tal campanha, essa pessoa será castigada por, digamos, por incitar a histeria na sociedade. Porque é o seguinte, quando você acusa alguém ou uma instituição de um crime que não a cometeu, você está a justificar atos de violência contra essa pessoa. Porque se você diz que a polícia está a cometer atrocidades e que as pessoas vejam que as atrocidades que você atribui à polícia não estão a ser castigadas pela justiça,
Então as pessoas vão achar que elas, com suas próprias mãos e por iniciativa própria, podem fazer atos de violência contra a polícia ou esses indivíduos para fazer justiça. Então, uma acusação falsa contra alguém, está no quadro de incitação ao ódio e à violência. Por isso, né, estas pessoas que fazem essas acusações devem ser castigadas se essas acusações são difamatórias. Isto também permitiria ensinar as pessoas em Angola a raciocinar de modo racional e sem histeria. Ou seja, o Ministério do Interior estaria a fazer o trabalho que o Ministério da Educação não fez, ensinar as pessoas a pensar. Isto é muito importante porque quando nós raciocinamos de modo histérico sobre um problema, o que é que vai acontecer? É que nós vamos pegar o mesmo modo de pensar histérico e aplicar a outro problema qualquer. Não é isso? Seja um problema político ou social. Então, estamos a habituar a sociedade a encarar as coisas de modo exagerado, de modo histérico, e assim nada vai se resolver, porque se você não consegue pensar sobre os problemas de forma fria e calculada e ponderada, você não consegue pensar na solução das coisas. E a questão da incitação à violência é mesmo importante, porque o que se passa é o seguinte: nós vivemos em Angola e poucas pessoas percebem a realidade de outros países, por exemplo, do Congo Democrático, onde a polícia não só não funciona, né, como a polícia é atacada por motins e agentes da ordem são mortos. Nós não queremos que tal coisa se passe cá em Angola. E para evitar que tal coisa se passe cá em Angola, tem que se evitar todo tipo de retórica, né, histérica que atribui a crimes imaginários à polícia. Por exemplo, veja o caso que aconteceu no bairro dos Ossos, em que se queimou a esquadra. Né? Se continuar com essa incitação alegando que a polícia está a matar pessoas de forma deliberada e sem que os seus autores sejam punidos, um dia desses você vai ver que vai se linchar um agente da ordem e o matar, alegando-se que não, a polícia já matou muita gente. Isto não são suposições, isso está acontecendo nos Estados Unidos, né, em que desde que começou o movimento Black Lives Matter, né, por causa dos diferentes casos que aconteceram de pessoas que foram mortas pela polícia e alegações que a justiça não está a ser feita. Teve vários casos em que polícias foram mortos na via pública, né, assassinados por pessoas que alegam que estavam a fazer justiça por mãos próprias. Então, por isso que eu vejo que, pessoalmente, eu concordo com o direito das pessoas manifestarem, porém, eu acho que a manifestação foi em vão, porque a crise denunciada pela manifestação não existe, e eu creio que o Ministério do Interior está a se omitir, não está a levar a sério o seu trabalho quando não processa pessoas que acusam o Ministério do Interior de levar a cabo uma campanha de matança deliberada. Né? E eu acho que essa é uma boa oportunidade para nós, como sociedade, aprendermos a pensar de maneira ponderada e evitar a histeria e o aproveitamento político de tudo. Bom, será um breve podcast. Muito obrigado por todos por ouvir. Feliz noite para vocês.